nunca fomos catequizados. Fizemos foi o carnaval. Mas o que importa é que a Semana de Arte Moderna aconteceu. E a partir daí, a arte do Brasil nunca mais foi a mesma. O Modernismo de 22 foi o principal evento da cultura brasileira e sem ele, as artes e a literatura do Brasil não seriam as mesmas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre qual o contexto do surgimento do modernismo, quais os eventos por trás da Semana de Arte Moderna de 1922, quais os principais autores e obras e qual foi o legado desse movimento. Então, se você curte literatura ou só tá desesperado com a próxima prova, fica comigo até o final desse vídeo para você entender direitinho o que aconteceu. Para entender a importância do primeiro modernismo, galera, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico e literário daquela época, beleza? Na virada do século XIX para o XX, o Brasil estava passando por várias mudanças. A gente tinha uma elite de fazendeiros que comandava a política nacional, a famosa República Café com Leite, e uma elite urbana, composta por empresários das indústrias que ainda estavam engatinhando por aqui. Essa galera vivia no Brasil, mas queria mesmo era imitar o modo de vida europeu, a famosa síndrome de vira-lata. Paralelo a isso, gente, tem o fortalecimento de uma classe média urbana. Essa galera, pessoal, queria promover uma modernização do Brasil, mas mantendo a identidade nacional. Além desses grupos sociais que eu falei, havia uma grande camada de marginalizados. Esse grupo era esquecido pelo poder público, sem acesso à cultura ou à educação. Então, gente boa de Deus, o quadro geral que a gente tem nas primeiras décadas do século XX no Brasil é uma sociedade multifacetada, na qual convivia uma tendência conservadora da elite dos fazendeiros e um desejo de renovação social, econômica e cultural da burguesia esclarecida das cidades. E essa tensão vai aparecer no campo da arte. Uma das formas literárias mais importantes nessa época, pessoal, é a poesia parnasiana. O parnasianismo partia da ideia de que existe uma técnica racional para tudo, inclusive para fazer poesia. Essa noção fazia com que os poetas parnasianos se preocupassem muito com a forma. Isso quer dizer que eles escreviam de maneira metrificada, ou seja, com as sílabas poéticas contadinhas, as rimas bem ajustadas, os versos bem encaixados, seguindo modelos tradicionais de poesia, especialmente o soneto. Só que para construir essa linguagem elaborada, os parnasianos se afastavam da linguagem comum, invertendo a ordem das frases, escolhendo palavras eruditas e complexas, fazendo várias referências mitológicas. Se você quiser ter uma amostra grátis de poesia parnasiana, é só ler a letra do hino nacional. Ninguém entende nada. E o resultado disso era uma poesia que cultuava o belo, a perfeição, que era culta, acadêmica, mas vazia de sentido prático e despreocupada com as pessoas reais. Era arte pela arte, mas uma arte elitizada. Então, pessoal, tendo em vista aquele contexto de contradições que o Brasil estava vivendo, dá para imaginar que esse tipo de literatura não passou sem críticas, né? Já na virada do século XIX para o XX, a gente encontra escritores preocupados em produzir obras genuinamente brasileiras, que escrevem sobre figuras, espaços e situações que não eram comuns na literatura brasileira, como o caipira, o sertanejo e os habitantes dos subúrbios das cidades. A gente tem também nessa época poetas que estão produzindo fora do parnasianismo e experimentando novas formas poéticas. A gente chama esse grupo de autores, que não é um grupo, de pré-modernistas. E por que não eram modernistas? Porque suas produções e obras eram independentes. Eles não tinham um conjunto mínimo de ideias comuns. Alguns deles estavam distantes dos centros econômicos e políticos de São Paulo e do Rio de Janeiro, e daí não conseguiam divulgar suas obras e ideias de maneira relevante nacionalmente. Além disso, as obras desses autores eram somente literárias e não se preocupavam com a renovação de outras artes. Por isso que o marco fundador do modernismo brasileiro é a Semana de Arte Moderna de 1922. E quando a gente pensa no modernismo de 22, tem de entender o que foram as vanguardas. A palavra vanguarda, gente bonita, vem do francês, já explica muito do que representa o primeiro modernismo. Vanguarda significa o que vai na frente, o que abre caminho, e era um termo usado no contexto militar para o grupo formado pelos soldados que iam avançando sobre o território inimigo. Então, dá para perceber que esses artistas levavam muito a sério a proposta de renovação estética. Era praticamente uma guerra de pincéis, cavaletes, violinos e máquinas de escrever.
Entre os anos 1870 e 1920, a Europa estava fervendo com várias vanguardas, que surgiam muitas vezes como uma técnica de uma das artes, mas que rapidamente absorvia as outras artes também. A gente tem, por exemplo, o impressionismo de 1874, que tentava representar a impressão visual causada pelo jogo de luz e movimento. O expressionismo de 1901, que tentava expressar o efeito sentimental do artista sobre aquilo que ele observava. O cubismo de 1907, que tentava representar a realidade reduzindo até as formas e os volumes geométricos mínimos e abrindo mão da noção de profundidade. O futurismo de 1909, que rejeitava as formas artísticas do passado e exaltava os avanços técnicos, a velocidade, a eletricidade, a guerra e a violência. O dadaísmo de 1916, que surge em reação aos efeitos da Primeira Guerra Mundial, rejeita a lógica e a razão e tenta representar o que seria o caótico e o irracional. E o surrealismo da década de 1920, fortemente influenciado pela obra de Freud e que tentava representar o inconsciente e a dimensão dos sonhos. Os artistas que organizaram a Semana de Arte Moderna de 1922, pessoal, conheceram essas vanguardas porque tinham condições de acessar os centros culturais europeus, especialmente Paris, que era considerada a capital cultural do mundo nessa época. E isso porque esse grupo era formado por membros da burguesia culta ou da elite econômica, que conseguia viajar para a Europa, frequentar concertos de música e exposições de arte, comprar livros inéditos no Brasil. Então, gente bonita, da mistura do desejo de renovar a expressão artística brasileira e as ferramentas das vanguardas europeias, surgiu o Movimento de 22, que não começou em 22 e que envolve uma treta com Monteiro Lobato. Calma que eu já explico. Em dezembro de 1917, a pintora Anita Malfatti abriu uma exposição com os quadros que ela pintou sob influência das vanguardas. Acontece que o Monteiro Lobato queria a modernização do Brasil, mas rejeitava as formas de arte moderna. Então ele, como jornalista, publicou um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, esculhambando com a exposição da Anita Malfatti. A Anita ficou tão abalada que resolveu parar de pintar e tentou até aprender estilos mais convencionais de arte. E em um dos cursos que ela foi fazer, conheceu Tarsila do Amaral, uma das musas do grupo organizador da Semana de 22. E daí, pessoal, os autores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia, que estavam pensando em uma renovação das formas de arte no Brasil, saíram em defesa da Anita e viram a necessidade de divulgar a arte moderna no país. Junto com Tarsila do Amaral e Anita, esses autores formaram o Grupo dos Cinco, o núcleo duro do modernismo paulista e a principal equipe do modernismo heróico. Eles eram tipo os Vingadores. Ao redor do Grupo dos Cinco, pessoal, se juntou uma galera de São Paulo e do Rio de Janeiro que queria mudar o jeito de fazer arte no Brasil. Tô falando de gente como os escritores Sérgio Millier, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, o pintor Di Cavalcanti, o escultor Vitor Brecheret, o maestro Heitor Villa-Lobos. Entre 1917 e 1922, toda essa galera estava produzindo obras de transição, que não eram nem ligadas à tradição cultural, nem renovações da vanguarda. Tipo adolescente quando muda de voz, que não é nem criança nem adulto. Nessa época também, o Menotti Del Picchia e o Oswald de Andrade publicaram textos divulgando as ideias da vanguarda paulista e já iam apresentando os pontos principais do movimento, como a liberdade formal. A arte não deveria estar presa em regras, em estruturas rígidas, em formas pré-definidas. O artista moderno deveria usar todos os recursos disponíveis para expressar o que ele quisesse expressar, experimentando todas as linguagens, criando novas, caso as que já existissem não fossem suficientes. Além disso, galera, para os modernistas, a arte deveria reverberar o Brasil, a construção do cenário urbano, as contradições entre arcaico e moderno, as cores nacionais, os sonhos de um país desenvolvido, a crítica às formas atrasadas de arte. E só por isso vocês já conseguem adivinhar quem os modernistas elegeram como seus inimigos, né? Os parnasianos. Agora pense numa arenga feia. E daí, galera, a resenha já estava quase toda armada. O grupo de intelectuais do Rio de Janeiro e de São Paulo já estava trocando figurinha, a galera já estava há 5 anos escrevendo sobre arte moderna nos jornais, já tinham tretado com Monteiro Lobato, até que entrou um cara de peso no jogo. Graça Aranha,
Graça Aranha. O Graça Aranha era um diplomata e escritor que fazia parte da Academia Brasileira de Letras, um clubinho de pessoas que definia como as pessoas tinham que escrever, que livro era bom, que livro não era bom. Mas o Aranha estava na teia das novidades vanguardistas. Em outubro de 1921, ele voltou da Europa com sangue nos olhos para se juntar com o grupo modernista de São Paulo. E daí, pessoal, agora tinha alguém com fama o suficiente para fazer reverberar tudo que os modernistas fizessem e falassem. Então era hora de fazer uma exposição espetacular, uma demonstração explosiva, uma semana de arte moderna. E eles escolheram o ano de 1922 em comemoração ao centenário da proclamação da independência do Brasil, para representar que os modernistas queriam uma arte brasileira independente das velhas formas. Em janeiro de 1922, os jornais de São Paulo passaram a anunciar o evento, dando destaque para o nome do Graça Aranha como um dos organizadores, para dar aquele brilho no cartaz. O local escolhido foi o Teatro Municipal, feito pelo arquiteto Ramos de Azevedo, imitando a Ópera de Paris. E olha aí a ironia modernista comparecendo. Um local de arte copiado do exterior ia ser palco do nascimento de uma arte genuinamente brasileira. Entre os dias 11 e 18 de fevereiro, o teatro ficou aberto para uma exposição de quadros e esculturas. E nos dias 13, 15 e 17, aconteceram as palestras, declamações de poema, apresentações musicais e de dança. Mas o dia mais importante foi o segundo dia de palestras. O Graça Aranha fez um discurso que a plateia não entendeu, mas ouviu com respeito porque era um cara da Academia Brasileira de Letras, né? A plateia achou estranho quando o maestro Heitor Villa-Lobos entrou no palco vestindo casaca e calçando chinelo de dedo. O público achou que era uma falta de respeito com a sacralidade da arte, mas o Villa-Lobos só tava com o calo incomodando mesmo. Agora, o Kengarau pegou fogo, galera, foi quando o Menotti Del Picchia fez um discurso sambando na cara dos parnasianos e mandando papo de como seria a nova poesia. Nada de postiço, meloso, artificial, arrevezado, precioso. Queremos escrever com sangue, que é humanidade, com eletricidade, que é movimento, expressão dinâmica do século, violência, que é energia bandeirante. Assim nascerá uma arte genuinamente brasileira, filha do céu e da terra, do homem e do mistério. A plateia enlouqueceu. O público batia os pés e vaiava toda vez que algum autor entrava no palco para ler ou recitar seus textos. O Mário de Andrade, coitado, disse depois que não sabe como teve coragem de recitar seus poemas. A hora que ele entrou no palco, a galera tava vaiando tanto que o Mário não conseguia ouvir o amigo dele, o Paulo Prado, que tava na primeira fila de poltronas, falando para ele manter a calma. Esperto foi o Manuel Bandeira, que nem foi, mas mandou recado e encarregou o amigo Ronald de Carvalho de recitar o poema Os Sapos, que ridicularizava os parnasianos. E o Mário, de novo ele, que ficou com medo do palco, deu uma palestra nas escadarias para explicar os quadros e as esculturas, enquanto o público furioso passava para gentilmente esculhambá-lo. E essa reação violenta, gente boa, é uma demonstração de como a arte não é algo alheio às tensões sociais. Como eu falei antes, o modelo de arte, especialmente literatura que a gente tinha no Brasil, era elitizado, tanto nas formas como no conteúdo. Então, consumir essa arte dava um certo status, e as pessoas não querem abrir mão de se sentirem superiores. Daí chegaram os modernistas lá e disseram: isso aí não tem nada de especial, esses poemas que vocês fazem, que vocês leem, são coisas ultrapassadas. Por isso que deu essa confusão. Mas o que importa é que a Semana de Arte Moderna aconteceu, e a partir daí, a arte do Brasil nunca mais foi a mesma. Nos anos seguintes, pessoal, os modernistas continuaram escrevendo na imprensa e passaram a produzir as suas próprias revistas. Em maio de 22, surgiu a mais conhecida delas, a revista Claxon, que durou 9 edições. A palavra claxon era usada para as buzinas de automóveis naquela época. E com isso, pessoal, a gente já percebe qual era a intenção da revista: fazer barulho.
quando a gente pega para ler, dá para perceber que era uma salada de frutas das vanguardas europeias. Outro instrumento de comunicação das ideias modernistas foi o uso e abuso dos manifestos. O manifesto, gente bonita de Deus, é um gênero textual que está ligado ao campo da propaganda e tem como objetivo vender uma ideia. Em 1922 mesmo, o Mário de Andrade publica o primeiro livro 100% modernista, a coletânea de poemas Pauliceia Desvairada. O texto de abertura desse livro, o prefácio interessantíssimo, é considerado um manifesto. Nesse texto, o Mário apresentou os pressupostos para uma poética modernista, que se tornaram característica dos autores desse movimento. A escrita automática, que permite o fluxo das imagens e do inconsciente diretamente para o poema, sem racionalização. A deformação abstrata, que tenta construir imagens poéticas em um só plano, como se o poema mostrasse todas as cenas instantaneamente. A noção de palavras em liberdade, que deixava que as palavras por si mesmas construíssem um sentido, sem nenhum elemento de conexão lógica ou gramatical. O Oswald de Andrade também apresentou em 2 manifestos algumas características importantes da primeira fase do modernismo. No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924, o Oswald defendia a produção de uma arte de exportação, que pudesse ser vendida no exterior como representativa da identidade brasileira. Já no Manifesto Antropófago, de 1928, o Oswald defendia a tese da incorporação, a deglutição da cultura europeia e a transformação com os elementos nacionais para a criação de uma cultura brasileira miscigenada. Em ambos os textos, pessoal, a gente percebe 2 características marcantes do Oswald e do modernismo: o uso do humor, do sarcasmo, da ironia, da troça, acompanhado da técnica de composição da colagem, em que se rouba trechos de outras obras e se introduz no texto com outra configuração, dando um novo sentido. E é claro que num movimento tão variado como foi o modernismo, as propostas e as técnicas apresentadas pelo Mário e pelo Oswald tiveram influência de diferentes maneiras. Então a gente tem do Mário de Andrade o livro que eu já citei, Pauliceia Desvairada, de 1922, que apresenta poemas inspirados na vida urbana de uma São Paulo em ebulição, fervendo de novidades e cheia de contradições entre o arcaico e o moderno. Do Mário também a gente tem o livro Clã do Jabuti, de 1927, que apresenta poemas com temática folclórica e regional, que tenta formar um panorama da diversidade e da riqueza da cultura popular brasileira. Do Mário também é um dos principais romances da literatura brasileira, Macunaíma, de 1928, que conta a aventura tragicômica do herói Macunaíma, que sai dos rincões amazônicos e vem para uma moderna São Paulo na tentativa de resgatar o Muiraquitã, uma pedra mágica que foi roubada pelo gigante Piaimã. No correr da história, aparecem mitos e lendas de várias regiões do Brasil, misturadas com telefones, automóveis, bondes elétricos, letreiros de neon e máquinas. Deu pra ver que a história é uma salada de Brasil, né? Já o Oswald publicou o romance Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, que apresenta a vida de um membro decadente da elite de fazendeiros do café, por meio de fragmentos, cartas, poemas, anotações, convites, anúncios, citações, sem seguir uma linha narrativa organizada. No livro de poemas Pau-Brasil, de 1925, Oswald demonstra as teses do manifesto com poemas que falam sobre o Brasil colonial e moderno, por meio de colagens de textos antigos e usando técnicas de escrita bem sintéticas e descritivas. O Oswald, galera, adorava escrever aquilo que a gente chama de poema-piada e usava o humor e a ironia para retratar esse Brasil, a transição entre o arcaico e o moderno. Outro modernista de primeira hora que representa bem essa fase, pessoal, foi o Manuel Bandeira. No seu livro de poemas Ritmo Dissoluto, de 1924, a gente vê um dos exemplos mais bem acabados do uso de verso livre, como era a proposta modernista, mas sem a perda da musicalidade e da sonoridade das palavras. Enquanto que no livro Libertinagem, de 1930, a gente está diante de poemas que exploram a temática do cotidiano, de maneira confessional e auto-irônica, oscilando entre uma interioridade sentimental e uma paisagem urbana em constante mudança, enquanto valoriza os falares do povo. A língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala o português do Brasil.
E esses só são 3 dos autores do modernismo de 22, gente bonita. Se eu falasse dos outros aqui, o vídeo ia virar um documentário. Mas o que importa no fim das contas, pessoal, é que o modernismo de 22 abriu as portas para que pudesse surgir uma arte nacional, livre de qualquer amarra, que valorizava a vida brasileira e retratava as contradições da modernização por meio de uma linguagem sempre experimental que oscilava entre a fala popular e os elementos estrangeiros, além de tentar representar o real de maneiras ligadas aos avanços técnicos. Porém, como a própria modernização brasileira, existem contradições no modernismo. Ao mesmo tempo que os autores desse movimento criticavam o academicismo dos parnasianos, a experimentação da linguagem acima de qualquer coisa que o modernismo propunha também resultava em um tipo de arte distante da compreensão das pessoas comuns. Outro ponto complicado era que os financiadores da arte moderna paulista, nesse primeiro momento, eram todos ligados à elite econômica, o que fazia com que o grupo não confrontasse tanto as injustiças sociais. Toda essa agitação dos loucos anos 20 vai receber uma crítica dura por parte dos autores da segunda geração modernista, a geração de 30, mas isso é assunto para outro vídeo, galera. E aí? Já sabia tudo isso sobre o primeiro modernismo? Comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo e já aproveita para me falar qual autor ou obra você acha que ficou faltando, beleza? Se você curtiu, deixa eu saber, deixa seu like e me ajuda a te ajudar, poxa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais dicas de leitura. Logo menos eu vou fazer um vídeo falando sobre o segundo modernismo e você não vai querer perder, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo com o teu amigo Pangaré, que fica dando palestrinha igual parnasiano, mas fica te pedindo cola depois. Eu vou ficando por aqui. Boas leituras e valeu!